Hoje eu vou ensinar aqui vocês a preencherem essa planilha PCI da primeira linha até a última linha e a parte principal que muita gente quando faz esses vídeos de PCI pulam, lá na parte de distribuir os valores da sua obra, eu vou ensinar vocês o pulo do gato, como você liberar a maior quantidade possível de valor e como colocar esse valor na posição correta dentro da planilha. Não adianta nada eu conseguir liberar bastante valor, sendo que a Caixa vai me entregar esse recurso lá no final da minha obra. Esse recurso tem que vir para mim no começo da minha obra, para eu tirar menos dinheiro do meu bolso. Vamos lá, essa aqui é a planilha PCI, vamos do começo, igual eu falei para vocês, passar todas as linhas aqui sem pular nada. A primeira parte aqui dessa planilha PCI, ó, lá em cima ele mostra aqui, ó, se tem um X em verde é para você preencher, se tem aqui esse laranja é porque você vai ter que abrir um campo para selecionar, enfim, tem algumas informações sobre a planilha, mas a gente começa aqui, ó, proponente. Proponente é no nome de quem está o financiamento, quem está dando entrada nesse financiamento. Coloca aqui João, é o João que está dando entrada nesse financiamento, João da Silva. E-mail, coloca aí o e-mail do João, @ alguma coisa. CPF, coloca os números do CPF. Bicho, o Unlock não estava ligado. Vamos lá, o CPF, você coloca os números, telefone, número de telefone do cara, coloca tudo aqui. RT responsável pelo projeto. Aqui não é o número da RT, é quem é o responsável técnico, o nome da pessoa, do arquiteto ou do engenheiro. Pode ser o mesmo, tá, pessoal? Aqui ó, tem o RT do projeto e tem o RT da obra. Então eu coloco aqui Maria. Maria é a arquiteta responsável aqui, minha RT. Maria, @ o e-mail dela. Você coloca o número lá do CREA ou do CAL. O CAL sempre começa com A, eu acho. Então, não sei o que aqui, ó. Estado. Aí você vai selecionar o estado, digamos que é do primeiro aqui, ó, Acre. CPF, coloca o CPF da Maria, da sua arquiteta. Coloca o DDD, coloca aqui o número de telefone da sua arquiteta. Digamos que essa arquiteta é a mesma que vai ser a responsável técnica da sua obra. Só copia aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu não copio tudo a linha, pessoal, porque você tem que selecionar o estado, então não daria para copiar. Mas aqui copia a mesma coisa e joga embaixo. Desculpa. Lembrando, se a pessoa responsável pela obra for diferente da pessoa que é pelo projeto, você vai ter que colocar os dados diferentes aqui, tá bem? Endereço, coloca aqui Rua 1, é a Rua 1 aqui que eu vou fazer essa obra. Complemento, muro cinza. Muro cinza não, né? Porque a gente está comprando um terreno para fazer obra. Sei lá, coloca ao lado do bar do João. Pronto. Coloca aí o complemento, bairro, você põe lá o seu bairro, CEP, você põe o número aí do CEP da região, município, o nome do município, estado, você seleciona qual é o estado, digamos que é o Acre novamente. Matrícula, qual é a matrícula desse imóvel? Então você põe lá o número da matrícula. ORI é o cartório que tem o registro de imóveis aí na sua cidade. Geralmente tem 1, 2, não tem muito cartório. Se a cidade for maior, vão ter vários cartórios. Aí você vai ter que puxar a documentação do seu terreno para saber em qual cartório ele está registrado. Digamos que o meu aqui está no primeiro ofício. Primeiro ofício. Aí você verifica qual é o seu. Coordenadas, aqui é interessante, ó, coordenadas. Vamos lá, colocar aqui. Pelo Maps, você consegue puxar essas coordenadas. Você vai ter que selecionar exatamente onde está esse terreno que você quer construir. Vamos aqui na cidade, ó, procurar um terreno baldio. Aqui, ó, terreno que não tem nada a construir. Digamos que eu vou fazer a casa nesse terreno. Ele já apareceu aqui, as informações. Você clica nessa coordenada que deu, porque essa coordenada aqui ela está no formato decimais. E se você olhar aqui na planilha, ele vai pedir ó, em grau, minuto e segundo. Então é um outro tipo de planilha. É um outro tipo de coordenada. Você seleciona aqui, só clicar em cima dela, vai abrir aqui para você, ó, em grau, minuto e segundo. É só você copiar, dar um Ctrl C, vem aqui dentro, Ctrl V. Sua coordenada já está aqui. Coordenada sempre vai ter o sul e o W. O W é, não sei se é o norte, mas eu acredito que seja. Você coloca aqui, ó, S então, e o W já vem preenchido aqui automaticamente. Você só pega o número dele aqui, ó. Não precisa colocar o que está vindo depois da vírgula, tá, galera? Construtora, se houver. Se não houver, você não é obrigado a colocar. Eu acho interessante colocar a construtora sempre que possível, porque você vai conseguir liberar um valor maior de financiamento. Vocês já vão ver isso. Mas digamos que aqui a construtora é a Constrular. Tem aqui, ó, inventamos o nome Constrular, número do CNPJ dela. Finalidade desse financiamento, você está pegando aquisição de terreno e construção pelo FGTS, ou você já tem um terreno e é só construção e terreno próprio pelo FGTS, ou aquisição de terreno e construção pelo SBPE, ou construção e terreno próprio pelo SBPE. SBPE é sempre para quem não estiver pegando através do Minha Casa Minha Vida, tá, pessoal? Aqui de cima, quando você
Optante pelo Minha Casa Minha Vida, você pega esse aqui de cima. Então, digamos que eu estou comprando o terreno e vou fazer uma construção e é pelo SBPE, não é pelo Minha Casa Minha Vida. Então, seleciono esse aqui de baixo. Aqui a gente já começa a entrar nas documentações para análise técnica, já referentes à nossa obra mesmo, ao terreno, à construção que vai ter ali. Então, a gente tem que selecionar se foi apresentado ou não o alvará, se já tem RT aqui do projeto de arquitetura, se a gente já tem RT da execução da obra, e o projeto legal aprovado, se a gente já apresentou. Então coloca aqui tudo que você apresentou. Tem algumas cidades, algumas agências que você consegue até apresentar esse alvará lá na primeira medição, depois de dar entrada no processo. Só que a gente vê isso aqui dando problema em várias cidades. A única forma que eu posso garantir assim para vocês, dá certo, já puxa logo o alvará antes de você dar entrada nesse processo, porque você vai evitar dor de cabeça lá com a agência. Data de validade. Qual é a validade do seu alvará de obras? O alvará de obras, geralmente, ele tem a validade de 2 anos. Todas as prefeituras que eu já vi até hoje eram assim. Então, por exemplo, hoje, 21/2, digamos que você seu alvará saiu hoje, então ele vai valer até 21/2, hoje é 2026, então ele vai ser até 2028. 21/2 de 2028. Terreno é próprio, sim ou não? Aqui você coloca que não, porque eu coloquei aqui em cima a finalidade aquisição de terreno. Então esse financiamento vai ser usado para comprar um terreno. Número, aqui ó, número da RT do responsável técnico aqui do projeto de arquitetura. Você coloca o número da RT, embaixo o número da RT do executante da obra. Coloca aqui embaixo também. Pronto. Aqui agora a gente começa a ver algumas características do imóvel que vai ser construído, daquela casa. Área coberta padrão. Tem sempre onde tem essa célula com um comentário vermelho, você para o mouse ali em cima, ele vai te trazer informação. Aqui traz pra gente, ó, área da edificação principal. Delimitada pelo perímetro de alvenaria de fachada. Não considerar área de garagem e projeção de beirais. O que ele está dizendo aqui? Obviamente, garagem não entra nessa área aqui e não considerar projeções de beirais. Então, se você tem uma laje de 200 metros quadrados, só que as paredes embaixo, os cômodos, não estão nesses 200 metros quadrados, tem parte que passa para frente, para trás ou para os lados, esses beirais, você vai ter que ver a área dos cômodos, a somatória da área desses cômodos e não de toda a sua laje, beleza? Beirais não são contabilizados aqui. Digamos que eu tenho aqui, ó, colocar uma área menor, 100 metros quadrados de área. Só que eu tenho aqui uma garagem, sei lá, chutar aqui, ó, 5x6, 30 metros quadrados de garagem. Tem uma garagem aqui para 2 veículos nessa casa. Então, ó, a área construída já mudou aqui para 130. E você tem que colocar aqui também a área permeável. Digamos que eu tenho no meu terreno lá 15 metros quadrados de área permeável. Você vê que a área que não altera nada no final. Isso aqui eu acredito que é apenas para a Caixa ver se você está seguindo as normas ali da prefeitura ou do seu condomínio. Sempre tem essas normas de taxa de permeabilidade na sua obra. Área do terreno. Meu terreno, sei lá, é 12 por 30. Então tem 360 metros quadrados. Valor proposto do terreno. Esse terreno aqui foi 150 mil reais. Vou colocar aqui, ó, 150 mil. Valor proposto do imóvel. Esse aqui, galera, eu vou deixar em branco. Lá, quando a gente chegar lá no final, jogar todos os valores aqui da obra, a gente volta nele e vocês vão entender. Destinação do imóvel. Residencial. Sistema construtivo. Qual o sistema construtivo que nós vamos usar? Alvenaria estrutural, estrutura em concreto, vedação em blocos cerâmicos. Essa aqui, ó, é o convencional. É que a maioria das pessoas usam. Então a gente vai marcar ela. Se você for utilizar uma estrutura diferente, painel de PVC, alguma coisa, você tem que colocar aqui e lá embaixo você vai ter que especificar sobre isso. Ó, especificar sistema construtivo, detalhar a composição de vedações verticais, limitação, conforme a BNT. Beleza, então eu posso colocar aqui, ó, estrutura em concreto armado, alvenaria em blocos cerâmicos. Pronto, não precisa de muita coisa aqui não. Existe previsão de uso de EPS? Nesse nosso caso aqui, não. Mas se você for usar EPS, você vai ter que marcar que sim, ele vai te trazer algumas outras perguntas. Desculpa. Montagem e fabricação das paredes. Essa montagem e fabricação vai ser em loco, vai ser em fábrica, vai ser pré-fabricado em canteiro. Vamos colocar que vai ser em loco, estrutura convencional. Paredes têm função estrutural? Não. Tipo de formas? Madeira. As formas permanecem nas paredes acabadas? Não. Optante pelo selo azul? Cara, eu não sei se isso aqui já está valendo para alguma coisa, mas até a última vez que eu vi, isso aqui não mudava em nada no seu financiamento, tá? Você optar pelo selo azul ou não. Não sei como está atualmente, mas eu sempre marco aqui que não, para também não ficar me dando muita dor de cabeça de preencher mais coisas. Complementar ao selo não se aplica, porque eu coloquei aqui que não. Memorial descritivo. Padrão de acabamento. As casas que eu trabalho sempre são de padrão alto. Aí você vai ter que ver qual é o padrão que você está trabalhando.
e isso aqui vai influenciar na hora da gente jogar os valores aqui da casa e puxar o valor do CUB da nossa região. Implantação e inserção. Se é uma casa isolada, se ela está parte empreendimento não condomínio, então se ela não é no condomínio, se ela é no condomínio. Vamos colocar que eu vou fazer dentro de um condomínio. Então, condomínio, cobertura. Aqui vão ser várias informações da casa, tá, pessoal? Vou passar aqui bem rapidinho. Vou sempre marcar o primeiro aqui, ó, para ir mais rápido. Teto, telha aparente, pavimentos. Vamos colocar aqui, tem 2 pavimentos, quarto tem 3, suíte tem 2, sala tem 1, vaga de garagem 1. Tipo de vaga, se é coberta ou descoberta. Vou colocar aqui que ela é coberta. Acabamentos, paredes externas. Pintura, louças e metais, linha luxo, porque a gente falou que é um padrão alto da casa, né? Área de serviço interna, cozinha americana, acabamento, paredes internas, sei lá, paredes internas, textura e grafiato, painéis das áreas secas, alvenaria, calafetação. Se você tem sistema de aquecimento da sua casa, não, atualmente estou construindo no Maranhão e no Ceará, se eu colocar aquecimento, acho que o povo me mata. Água quente, também no meu caso aqui não. Itens de sustentabilidade, se você colocar aqui sim, você vai ter que especificar quais são esses itens. Eu vou colocar aqui que não, tá? Revestimento de paredes e áreas molhadas, porcelanato de segunda, revestimento piso de áreas secas, porcelanato de primeira, revestimento piso área molhada. Sempre aqui é porcelanato de primeira porque eu estou fazendo um padrão alto, tá? Divisão interna, listar os ambientes. Então assim, ó, lá em cima a gente colocou 3 quartos. Então, 3 quartos, closet, corredor, 2 vagas garagem, 3 banheiros, enfim, você vai colocando aqui todos os ambientes da casa, tá, pessoal? Não vou ficar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Esquadria externa, alumínio, vou colocar aqui tudo em alumínio, esquadria interna também em alumínio. Abastecimento da água, você pode escolher se é poço ou se é de concessionária, colocar concessionária. Drenagem, rede de água pluvial, interna ao terreno, colocar aqui rede de água pluvial. Coleta, tratamento de esgoto, rede de esgoto, liguei numa rede de esgoto. Calma aí, vou tirar a rede de esgoto porque vocês viram que eles fecharam aqui várias células. Digamos que o seu você vai usar fossa e filtro aí, ó. Então vou marcar aqui para vocês entenderem como que é aqui embaixo. Geração de alternativa, digamos que você vai fazer aqui... Nossa, que tosse, desculpa. Um painel solar na sua casa, você consegue colocar aqui. E aqui você tem que discriminar quais são os outros itens de sustentabilidade. Então você coloca assim, torneira com aerador, descarga de 2 estágios, enfim, eu acho isso aqui ridículo, sério mesmo. Aí é particular meu, eu acho ridículo eu dizer que minha casa tem itens de sustentabilidade porque a torneira tem um aerador e o vaso da descarga lá tem 2 estágios. Para mim, sustentabilidade é algo a mais. Mas enfim, vamos seguir aqui. A solução de coleta de tratamento de esgoto atende aos requisitos da NBR? Você tem que colocar que atende, você tem que fazer sua casa dentro da norma. A solução projetada prevê mecanismos ou elementos que impeçam a interferência de contaminação? Sim, não vai ter contaminação. A solução de tratamento de esgoto precisa atender aos requisitos de localização, distância previstal. Aí aqui tem um campo para você descrever. Você pode colocar aqui, meu sistema de fossa e filtro estarão completamente impermeabilizados. Aí você coloca aqui, evitando contaminação com vizinhos e tal. Pode descrever um pouco mais aqui. Chegamos na parte importante, a parte que é assim, a parte mais complicada de preencher essa planilha. Eu criei uma planilha auxiliar para me ajudar com esse preenchimento aqui, porque esse preenchimento ele é muito complicado. Eu mesmo já fiz, acho que umas 2 ou 3 casas, processos desse aqui de financiamento pela Caixa, até criar essa minha planilha auxiliar, porque eu não conseguia mais preencher isso aqui de tanta dor de cabeça. Se você está assistindo esse vídeo aqui e você alguma vez já tentou preencher isso, deixa aí nos comentários se é mesmo difícil ou não, porque às vezes eu falo para as pessoas que isso aqui dá o maior bug do mundo e quem nunca tentou preencher acha que eu estou exagerando, e não é. Isso aqui é a pior coisa que tem para você preencher. Você vai ter que colocar todos os valores da sua casa e os valores que você colocar em cada uma dessas etapas, ele tem que ficar entre essa incidência aqui, ó, incidências aceitáveis, mínimo de 1,13, máximo de 3,97. Cada linha delas vai ter um valor. Se sua obra, digamos, vai custar 1 milhão, você vai ter que ver, joguei aqui dentro, sei lá,
10 mil, 15 mil, ele ficou ou não ficou dentro aqui de mínimo e máximo? Aí você vai ter que ir regulando, quando um aqui fica fora do mínimo ou fora do máximo, o outro já dá certo, aí quando o outro você corrige lá o que está errado, aí o que estava certo já fica errado. Isso aqui é uma confusão. E o que eu criei? Eu criei essa planilha aqui auxiliar, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Automação PCI, porque eu jogo todos os valores aqui e ela já me dá tudo bem mastigado, ela mesma já faz todos os cálculos automáticos para eu jogar aqui na planilha PCI da Caixa. E um outro ponto assim de atenção que a pessoa tem que ter aqui, é por isso que eu sempre converso com os nossos alunos quando eles vão fazer esse processo de financiamento, que a planilha PCI, esse preenchimento da planilha PCI é a parte mais importante de todo o seu processo. Se você preencher isso aqui da forma correta, o seu processo vai andar muito bem, mas algum erro aqui pode te dar muito problema. Eu já peguei casa para construir que o cliente chegou para mim com o processo liberado. Outro engenheiro já tinha feito essa liberação, montou a PCI para ele e ele chegou para eu construir. E foi horrível fazer a obra dele, porque o cliente ficou apertado durante toda a obra, ele não tinha dinheiro para fazer o financiamento, para aportar na obra enquanto a Caixa não liberava o pagamento das medições. Porque se você preencher aqui errado, ó, tipo esquadria, parece que está aqui no começo, né? Aí você pega e joga aqui, ó, 13% do valor da sua obra dentro de esquadria. Só que esquadria é a última coisa que você vai colocar dentro da sua casa. Então o valor gigante da sua obra vai ficar retido lá até você instalar a esquadria. E a esquadria, como eu falei, é a última coisa. Então você tem que jogar mais valores nas atividades que vão ser executadas no início da sua obra. Então logo no começo da sua obra, a Caixa vai liberar mais recursos e você vai ter que tirar menos capital do seu bolso. E a planilha automatizada que eu montei, ela já faz isso de forma automática pra gente. Ela já automaticamente joga a maior parte do recurso do financiamento lá nas primeiras atividades da nossa obra. Isso ajuda bastante o desenvolvimento dessa obra. Vamos lá, aqui ó, no Google, a primeira coisa que vocês têm que fazer é jogar aqui ó, Cube. Só escreve Cube, vai aparecer aqui para vocês o link, você clica no primeiro link que aparecer. Deixa eu ver aqui o segundo, Cube por estado. Aqui já foi melhor, já chegou onde a gente queria. Mas se você não vier no Cube por estado, for no Cube normal, é só você vir, ó, Cube metro quadrado estadual, já vai para a mesma página, beleza? Vamos dizer que eu vou construir ó, no Acre, igual a gente colocou as informações lá do Acre. Sinduscom Acre, tabela de valores, deixa tudo do jeito que está. Aqui está vindo janeiro porque a gente está em fevereiro nesse momento, mas eu acho que ela sempre vai vir em janeiro e você vai ter que escolher qual mês que você quer da planilha Cube. A planilha Cube ela é feita pelo Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, ela pega a média da construção em todos os estados do Brasil em cada mês do ano. Por exemplo, se a gente tivesse hoje em junho, a última planilha seria a de maio, só que a planilha completa de maio ela só está disponível após o dia 5 de junho, então vocês têm que ter essa atenção. Se hoje, por exemplo, fosse dia 4 de maio, 4 de junho, eu não conseguiria pegar a de maio, eu teria que pegar a de abril, beleza? Acho que ficou claro, né? No momento nós estamos em 21 de fevereiro, então a que eu tenho disponível nesse momento é a de janeiro. Cube, que é a diferença sem desoneração de mão de obra e com desoneração? A planilha com desoneração de mão de obra ela vai ter uns valores um pouco mais baixos, porque ela está descontando a mão de obra. Então deixa aqui, ó, sem desoneração da mão de obra, porque a gente vai ter uma planilha Cube com um valor um pouco mais alto para a gente, beleza? Aí você vem, deixa eu ver, gerar relatório em PDF. Pessoal, não sei o que aconteceu aqui, ela não estava querendo baixar, aí eu pensei, será que é o estado? Será que o Acre não está com o Cube atualizado? Aí eu mudei para o Maranhão, aí ele baixou. Não sei se é algum problema com a planilha do Acre, enfim, se tiver alguém aqui assistindo e for do Acre, procure saber o porquê que o do Acre não está baixando. E também tem uma coisa que os alunos sempre falam, que é de São Paulo, não está aqui. Então no Google você coloca lá, Cube, estado de São Paulo, aí vai abrir um outro site para você baixar de São Paulo, beleza? Pegamos aqui a do Maranhão, então. A gente já sabe que, ó, padrão baixo para construção de casa, ó, padrão residencial, baixo, normal e alto. Coloquei na planilha que a gente vai construir um padrão alto. Então, esse aqui, ó, padrão alto. Se a gente vier para R8, R16, já é para casas com multifamiliares com outras pessoas morando. A gente está fazendo uma casa unifamiliar, que esse financiamento da Caixa é para financiamento só de uma casa em um terreno. Aquele terreno não pode ter mais de uma casa. Então, valor, ó, 2.707,02. O que eu faço? Eu venho aqui na minha planilha auxiliar, valor do Cube, 2.707,02. Jogo o valor aqui. Metro quadrado, qual que foi a metragem quadrada que a gente tinha jogado aqui na PCI? Vamos voltar aqui, ó. 100 metros mais 30 de garagem, 130. Então é esse valor que eu vou jogar aqui, beleza? 130 metros. BDI. Quanto de BDI que eu posso jogar? BDI é quando você vai, tipo, tem um engenheiro que vai cuidar da obra para você. Você pode jogar até 7% de BDI. Se tem uma construtora que vai cuidar dessa obra para você, você pode jogar até 18% de BDI. Essa construtora não necessariamente ela tem que estar lá mesmo tocando a sua obra. Se você tiver algum conhecido, alguém que tem um CNPJ de construtora e te emprestar esse CNPJ, você colocar aqui, você consegue liberar um valor maior, tá, pessoal? Durante a obra, a Caixa não vai cobrar que você mostre para ela, que você entregue para ela documentação tipo notas fiscais,
faz essa construtora nem nada do tipo. Então você vai escolher se você vai colocar aqui 7% do profissional autônomo ou se você for fazer com uma construtora 18%. Vamos dizer que eu vou colocar aqui 18% porque eu quero liberar um valor um pouco maior de financiamento. Ano e mês. Qual é o ano e o mês que eu estou fazendo esse financiamento? Estou fazendo, estou fazendo esse mês, então vou colocar que a planilha do Cube que eu peguei é de janeiro, planilha de janeiro de 2026. Deu um enter, janeiro de 2026. Estado, o estado que a gente pegou, vou colocar como se fosse do Acre, tá, pessoal? Sei que a gente colocou a do Maranhão lá, porque a do Acre não tinha, mas vamos manter aqui, ó, Acre, padrão alto. Galera, eu tive que cortar aqui rapidinho para pegar outra planilha, eu estava usando uma planilha desatualizada, desculpa, essa aqui é a planilha atualizada porque ela tem esses comentários, ó, eu consigo regular o valor que eu quero fazer de acréscimo de itens fora cúbico e acréscimos de serviços adicionais. Logo que a gente lançou essa planilha, ela era totalmente automatizada, aqui já calculava automático. Só que tinham alunos que eles queriam que a planilha ele conseguisse regular, baixar um pouco o valor, aumentar um pouco o valor, só que eu já deixei um comentário aqui para vocês, ó, inserir uma porcentagem de 0 a 12, caso queira liberar um valor maior possível do financiamento, utilize 12. Eu vou colocar aqui 12 porque eu quero liberar o valor maior possível. Se você colocar aqui 15, 20%, quer dizer que vai dar errado? Não, não quer dizer que vai dar errado. Só que esse itens fora Cube, ele já é bem complicado de mexer, já é forçar um pouco colocar ali até 12. Se você passar disso, pode ter engenheiro ou arquiteto que quando for fazer a sua análise lá pela Caixa, eles reprovem dizendo que esse valor aqui está muito acima, que não faz sentido, mas assim também não é um grande problema, ele só vai pedir para você reformular, você vai ter que alterar ali o valor e mandar para ele de novo. Coisa bem simples de mexer, mas eu sempre trabalho aqui nessa faixa perto dos 12. E acréscimo de serviços adicionais, tá aqui ó, de 0 a 11%. Eu gosto de trabalhar aqui perto do 10, do 11%, tá bem? Vou até colocar aqui ó, 11%, porque 11% ele vai aceitar lá na planilha, vocês vão entender quando a gente chegar lá, na hora de lançar ela dentro da planilha PCI da Caixa. Então vamos lá, serviços adicionais, você tem que preencher aqui, ó, tudo que tiver em cinza nessa planilha é porque você tem que preencher, e outro ponto de atenção, o que tiver de amarelo tem que estar zerado, se não tiver zerado, você não consegue jogar lá na planilha, tá bem? Vai dar um erro nos seus cálculos. Serviços adicionais, o que eu posso lançar como serviços adicionais? Se minha casa tiver piscina, se ela tiver energia solar, se ela tiver que fazer muros perimetrais, se eu tiver um terreno em aclive ou declive que vai aumentar muito o meu custo. Enfim, tem várias coisas que eu posso jogar aqui. Eu vou jogar só piscina e energia solar para ficar mais rápido a gente fazer. Digamos que na piscina eu vou gastar aqui 20 mil, energia solar sobrou aqui 43 para eu zerar. Então eu vou jogar esse valor exato. Não necessariamente você vai gastar esse valor, tá pessoal? Com piscina, por isso que o valor ficou estranho, porque eu joguei 20 reais, não 20 mil. Então esse aqui ó, seria 23.355,63. Não necessariamente isso aqui é o valor que você vai gastar mesmo com aquele item, mas a Caixa tem alguns valores de referência e ela aceita dentro desses valores. Então o que eu tenho que fazer é zerar o que estava aqui em amarelo. Eu sei que uma energia solar vai ser muito mais caro do que isso. Só que serviços adicionais eu não posso jogar mais do que 11% do custo da minha casa. E como a gente jogou aqui a metragem quadrada bem pequena, 130, hoje em dia eu nem trabalho com essas casas, mas joguei aqui 130, o valor ficou pequeno para serviços adicionais. Então eu posso distribuir aqui energia solar e piscina. Eu poderia colocar só energia solar e jogar os 43 mil, também não teria problema. Mas aqui já está zerado, tá ok? Agora a gente vem aqui para essa outra parte, que é a planilha que é complicada de você mexer lá dentro do site, lá dentro da planilha PCI da Caixa. Aqui ó, tem 3, 4, 5. Tem 5 lugares que eu posso distribuir esse valor que está em amarelo. Vocês podem ver que esses 3 aqui de cima, ó, o mínimo que a Caixa autoriza é 0% e o máximo tem os valores aleatórios aqui. Já aqui embaixo não é 0%. Então aqui eu sou obrigado a jogar alguma coisa. Aqui em cima eu não sou obrigado. O que eu costumo fazer? Instalações hidráulicas, esgoto e água pluvial não fica muito para o final da minha obra, fica mais para o começo. Então eu tento jogar o máximo de valor que eu posso jogar aqui. Se a Caixa está falando que eu posso jogar até 4,27, eu tento olhar aqui para cima, ó, onde que deu uma incidência perto de 4,27 dos valores que a própria planilha lançou automático para mim. Essa aqui, ó, 4,17, 18.243. Então se eu jogar um pouco mais, jogar aqui, ó, 20 mil, deixa eu ver quanto que vai dar. Passou. Então vamos lá, 19 mil, 4,34, ainda está acima de 4,27. 18.500. 4,23. Pronto, show de bola. Está dentro entre 3,63 e 4,27. Aqui, ó, 4,23. O de baixo eu posso jogar até 4,30. Eu vou jogar o mesmo valor aqui, ó, 18.500, que eu já sei que vai dar 4,23. Então aqui deu ok, tá tudo certo. Eu ainda tenho 25.400 para lançar aqui dentro desses 3. Vidros e plásticos não vou colocar, porque eu já jogo esse valor dentro de esquadria. Cobertura, estrutura de telha, geralmente eu trabalho com laje impermeabilizada. E aqui tem ó, impermeabilizações. Eu vou jogar então tudo dentro de impermeabilizações.
Impermeabilizações, pessoal, é um negócio interessante você jogar bastante valor aqui, porque quando você fez sua fundação, você já pode lançar que tem alguma impermeabilização ali na sua casa, então já libera valor para você. Ao longo ali fez a superestrutura da sua casa, né? Pilares, vigas e laje. Impermeabilizou a laje, já é 100% da impermeabilização da sua casa, então você consegue liberar esse valor no início da sua obra. Agora, qual que é o próximo passo? Aqui embaixo, não vou ler aqui com vocês, depois vocês podem ler, porque senão a gente vai perder muito tempo e o vídeo já está ficando grande. Aqui são as justificativas desses valores que nós jogamos aqui em cima. Dos serviços adicionais, o pessoal da Caixa nem encrenca muito, é mais com esses itens fora cube, mas aqui tem toda a justificativa. O primeiro passo é a gente copiar todos esses valores que a planilha trouxe para a gente, dá um Ctrl+C, vai lá na planilha da Caixa, vem aqui, ó, clica na primeira célula, vem aqui ó, em colar e colar só números, só valores, para ele não trazer nenhuma formatação. Então ele joga todos os valores. Vocês podem ver, ó, excede ao máximo, alguns já estão ok, ainda está com algum problema aqui na nossa planilha. Então a gente tem que continuar lançando as outras coisas. Ó, executor da obra. Quem é o executor da obra? A gente falou que ia fazer com uma construtora, que o nosso BDI ia ser de 18%. Então, beleza, já lancei esse valor. Aqui, serviços adicionais. Vamos voltar lá e pegar aqui, ó, serviços adicionais. Seria piscina e seria energia solar. Mesma coisa, clico na primeira célula, colar valores, já coloquei. Volto lá e pego agora quais são os valores. Ctrl+C, clico no primeiro, colar valores. Já jogou. Quando ele jogou esses valores, a gente pode ver que aqui em cima, ó, a planilha da Caixa já diz que está tudo ok. Está tudo dentro das incidências que o site pede. E você pode ver, vou até mostrar isso aqui, adiantar para vocês. Vocês podem achar que algum erro da planilha, não é. Exemplo, esse primeiro item, a Caixa autoriza eu fazer de 3,07 até 7,43 e a nossa planilha automatizada, ela jogou aqui ó 7,42. Por que disso? Porque quando você joga exatamente 7,43, se tiver algum quebradinho depois da vírgula, alguma coisa, a Caixa já interpreta que está dando acima, mesmo estando ali no limite. E aí vai ficar dando um erro aqui na planilha. Vai aparecer a mensagem para você aqui do lado que está acima do máximo, justifica, e quando você muda aquele valor, o valor lá no final já não fecha do seu somatório total, vira uma bagunça. Então, por isso que aqui na nossa planilha automatizada, quando a gente quer jogar perto do máximo, a gente deixa 1/10 abaixo do valor máximo. E aqui nesses vermelhos que eu quero jogar mais próximo do mínimo, ó, 1,01, a minha planilha joga 1,02, joga 1/10 acima do valor mínimo, para a gente evitar problemas aqui com a planilha da Caixa. Outra coisa que a gente tem que copiar seria aqui, ó, as nossas justificativas. Mas por alguns problemas técnicos eu não conseguia fazer copiar daqui, ó, para ir o texto certo. Então criei esse quadrado vermelho do lado. Não me pergunte o porquê, só faça. Clica nesse quadrado vermelho, dê um Ctrl+C, venha bem aqui, ó, e clica novamente, colar valores. Pronto, sua justificativa já veio para cá. Você vai olhar, parece que não dá para ler tudo, parece que não dá, tá tudo aqui, ó, mas quando está selecionado você olhar aqui, o engenheiro da Caixa vai conseguir ler todas as justificativas que você colocou. Aqui mais para baixo a gente tem que colocar o prazo proposto para execução da obra. Qual é o prazo proposto para execução da obra? Vou colocar aqui, ó, 10 meses, ver se a Caixa libera. Liberou. Antigamente você podia colocar o prazo que quisesse. Hoje em dia a Caixa já tem algumas incidências. Se ela vê o valor da sua casa, a metragem, e vê que o prazo que você jogou aqui está fora do que ela estipula que esteja certo para aquele padrão de casa, ela vai dar um erro e você vai ter que reorganizar isso aqui. Se você tiver obra pré-existente, já comecei a fazer a fundação, já comecei a fazer as paredes, alguma coisa, você vai ter que descrever aqui e vai ter que colocar aqui em cima qual é a porcentagem dessa obra pré-existente que você já tem no local. E nesse aqui de baixo você vai ter que jogar uma estimativa do que você vai evoluir na sua obra mês a mês, para a Caixa conseguir acompanhar se você realmente está seguindo o cronograma ou não. Então vamos dizer que no primeiro mês, ó, eu quero fazer 8%. Lá do lado ele já vai mostrando que se está certo ou não. Então você coloca aqui 20. Será que eu ponho aqui acumulado igual ele? Acho que sim. Vou colocar aqui 40, 50, 60, 70, 80. Vou deixar aqui, ó, pessoal, 5% para o final, para a última etapa de 5%, porque lá é o que você vai pegar o menor valor. Então, lógico que eu fiz aqui ó, de 10 em 10, não é assim, né, pessoal? Você vai ter que lançar certinho de acordo com o seu cronograma. Mas aqui no final é importante que você deixe só 5%, porque é o valor que vai ficar retido até você tirar a documentação, o ABITS da sua casa, e aí sim a Caixa vai devolver, vai te pagar aquele valor, né? Então, o menor valor que a Caixa permite é 5%, você sempre deixa 5% aqui nesse final. Aqui embaixo ele pede, ó, inserir poligonal do terreno. Voltamos aqui, a gente tinha marcado que era esse terreno, certo? Deixa eu tirar esse negócio. A gente faz assim, ó, Windows Shift S, seleciona, mostra aqui, ó, é esse print aqui que eu quero tirar. Puxa, aqui não pegou não? Nossa, eu esqueci, quase que eu estrago o meu vídeo todo. Estou tentando fazer uma captura de tela e eu estou gravando a tela. Mas enfim, você vai tirar um print dessa página, vai marcar de vermelho aqui, ó, em volta da onde é o seu terreno. Aí você vem lá na sua planilha,
Opa, planilha errada. Você vê que na sua planilha importa. Ontem eu estava fazendo uma PCI, então eu consigo já puxar aqui uma imagem que eu tenho para vocês, ó. Digamos essa aqui, ó. Puxei ela aqui para dentro. Pronto, vou construir nesse terreno bem aqui, ó. Então coloquei o print e marquei, porque quando o engenheiro for visitar o seu terreno, ver se está tudo certo lá, já vai ser mais fácil dele encontrar. Aqui você pode descrever a foto dizendo na rua tal, ao lado de tal galpão, próximo de tal casa, tem uma casa assim do lado. Você pode colocar mais algumas observações aqui para a sua proposta. E aqui você vai colocar cidade, data, suas informações. E aqui é o nome de quem é o proponente e aqui embaixo quem é o responsável técnico. Esse aqui já vem preenchido de forma automática para a caixa, tá, pessoal? Isso aqui não é nenhuma informação que eu mesmo coloquei. Na verdade, não vem preenchido de forma automática pela caixa, desculpa. É aqui de cima, ó, são as informações que a gente colocou aqui em cima, a própria planilha joga lá para baixo. Ah, e eu tinha esquecido desse valor que eu deixei para trás, falei que depois eu explicava para vocês. Aqui é o valor total que deu a sua obra, deu 666.247. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, que a minha obra total, eu estimo que ela vai valer 667 mil depois de pronta. Então você coloca isso para o engenheiro da Caixa, quando for analisar, perceber que realmente o valor da sua construção e do terreno aqui embaixo, ó, está próximo, está em cima do valor que você está dizendo para a Caixa que a sua casa vai valer depois que ela estiver pronta. Pessoal, o vídeo aqui ficou super longo porque é muita informação para a gente passar. Quem quiser acesso a essa planilha automatizada, eu sempre deixo aqui na descrição, muita gente usa isso aqui. Nossa senhora, eu mesmo não faço mais jamais um processo desse aqui sem utilizar aquela planilha automatizada. E não esqueçam de curtir, pessoal. Muita gente pega, manda mensagem dizendo que o vídeo foi muito bom, ajudou demais e esquece de curtir. E essa curtida ajuda demais a gente.